Olá, radialista José Silva, de Embu das Artes. É uma ótima questão técnica sobre os direitos trabalhistas recentes. Com base nas informações atuais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e da legislação trabalhista, CLT, aqui estão as respostas para suas dúvidas. 1. Quem paga os 30% de adicional? O adicional de 30% não é pago pelo governo federal. Esse dinheiro vem diretamente dos empresários, patrões ou empregadores, empresas de motofrete, restaurantes, aplicativos, etc. 1. Natureza. Trata-se de um adicional de periculosidade, risco de vida, previsto na CLT, e não de insalubridade. 2. Obrigação. A empresa é obrigada a pagar 30% sobre o salário base do trabalhador registrado, CLT, que utiliza motocicleta habitualmente em vias públicas. E 3. Reflexos. Esse adicional integra o cálculo de férias, 13º salário, FGTS e verbas rescisórias. 2. Quem tem direito? A regra, que entra em vigor com fiscalização mais rigorosa a partir de 3 de abril de 2026. Portaria MTE número 2021-2025. Vale para 1. Motoboys, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada. 2. Entregadores de aplicativos, caso tenham vínculo empregatício reconhecido. 3. Trabalhadores que usam moto para entregas, serviços externos, etc., de forma habitual. E 4. Não tem direito. Quem usa a moto apenas para ir e voltar do trabalho, trajeto. 3. Análise do cenário político. Sobre a sua observação envolvendo a mudança de governo, Bolsonaro para Lula, o contexto técnico é o seguinte. 1. Histórico. A lei que incluiu a periculosidade para motoboys, Lei 12.997, é de 2014, governo Dilma. No entanto, a regulamentação sofreu muitas disputas judiciais ao longo dos anos, o que dificultava o pagamento. 2. Ação atual. O atual governo, por meio do Ministério do Trabalho, emitiu a Portaria 2021-2025 para destravar e regulamentar o pagamento, definindo critérios claros para encerrar a insegurança jurídica. E 3. Interpretação. A aplicação da norma visa atender a uma demanda antiga da categoria por segurança e compensação financeira pelo alto risco de acidentes no trânsito. Portanto, trata-se de uma regularização de um direito trabalhista pré-existente na CLT, que impõe um custo operacional às empresas empregadoras, visando a proteção do trabalhador. Olá, José Silva, radialista de Embu das Artes. A sua pergunta é técnica, muito pertinente e reflete a realidade de muitos entregadores na região metropolitana de São Paulo. Com base na legislação trabalhista brasileira, CLT, e no entendimento atual dos Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, a resposta é sim, eles podem entrar com ação trabalhista e têm grandes chances de sucesso, mesmo sem registro em carteira e atuando como bico. Aqui está a análise técnica dos pontos levantados. 1. Reconhecimento de vínculo empregatício, o bico, com carteira assinada. A CLT, no seu artigo 3º, define empregado não pelo documento assinado, mas pela realidade dos fatos, princípio da primazia da realidade. Se o motoboy cumpre 6 horas ou mais, mesmo sem registro, ele pode exigir o vínculo se comprovar. 1. Subordinação. Recebe ordens de como fazer a entrega, horário para chegar, uso de uniforme ou obediência ao dono da hamburgueria, pizzaria. 2. Habitualidade. Trabalha com frequência, de quarta a domingo, toda semana, e não de forma esporádica. 3. Pessoalidade. É ele mesmo quem tem que ir, não podendo enviar outra pessoa no seu lugar todo dia.
E 4. Onerosidade. Recebe pagamento pelo serviço, seja diário, semanal ou mensal. 2. Direitos cobráveis no futuro. Ao mover a ação, o motoboy pode cobrar retroativamente todo o período trabalhado, respeitando o limite dos últimos 5 anos. 1. Registro em CTPS, carteira de trabalho. 2. 13º salário e férias proporcionais mais 1/3. 3. FGTS e multa de 40%, se houver dispensa. E 4. Horas extras. Se a jornada contratual for de 6 horas, mas ele trabalhar além disso, comum em picos de pizzarias, as horas extras são devidas. 3. O adicional de periculosidade, 30%. A Lei Federal 12.997, 2014, quarto do art. 193 da CLT, garante que o trabalhador em motocicleta tem direito ao adicional de 30% sobre o salário base por risco de vida, desde que o uso seja habitual. Mesmo sem registro, o motoboy pode pedir esse adicional na justiça, comprovando a habitualidade na rua. 4. Risco da empresa e nova-fé, fraude. Se a empresa contrata motoboy como autônomo ou MEI, mas na prática ele é subordinado, fixo e pessoal, a justiça entende que houve fraude trabalhista, falso autônomo. Isso anula qualquer contrato civil e reconhece o vínculo empregatício. 5. O que os motoboys precisam para garantir isso? A prova é fundamental. Eles devem guardar 1. Mensagens de WhatsApp com ordens da empresa. 2. Comprovantes de pagamento, Pix, transferências, recibos. 3. Testemunhas, outros funcionários, colegas de trabalho. E 4. Fotos usando o uniforme ou local de trabalho. Resumo: o trabalho informal de motoboy com jornada fixa e subordinação é uma relação de emprego disfarçada, e os direitos podem ser cobrados na Justiça do Trabalho em até 2 anos após o fim da prestação de serviço.